Fala galerinha, tudo bom com vocês? Tranquilidade? Como é que vocês têm passado aí os dias? Bem, sir, você. Bom também, ainda mais nesse friozinho aqui. Eu particularmente gosto do frio, né? Então, agora que começou o friozinho, para mim fica melhor ainda. Gente, só lembrando aí, né, o ideal seria que vocês colocassem aí o próprio nome de vocês, né, na sala para facilitar na hora que eu for pedir alguma coisa e tal, para não ficar chato. Lembrando também que a aula está sendo gravada, tá certo, galera? Só estou esperando mais um pouquinho para ver se o pessoal entra, tá? Para deixar mais, dar um pouquinho mais de tempo para o pessoal entrar e não ficar perdendo a explicação, né? Pegar a explicação no meio. Gente, em relação às atividades aí, tá tudo certo? Vocês estão conseguindo fazer? É que me assusta que às vezes não aparecem dúvidas para mim, tá? Lembrando que vocês sempre podem tirar as dúvidas tanto no Galileu quanto no Moodle, tá? A dica que eu dou em relação às atividades, para vocês prestarem bastante atenção, que muitas vezes são questões interpretativas, tá certo? Então, leem bem o texto, né, da questão para vocês fazerem. Uma outra coisa, não sei se cabe aqui para vocês, mas no modo geral, tem alguns alunos que eu vejo que parece que às vezes esquece de apertar o botão de finalizar. Isso é importante, porque não é só responder e já era. Você tem que, Abi, né, Abi, finalizar a atividade para gerar a nota aí, tá certo, gente? É só, depois que vocês fizerem a atividade, dê uma conferida, né, se realmente acabou sendo entregue. E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem tirar, tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, eu lembro que semana passada teve numa sala que eu estava explicando, acabou cortando a chamada e eu não consegui voltar. Foi com vocês que aconteceu isso? É que agora eu não lembro, me fugiu da cabeça que eu não tinha. Acho que faltou uma partezinha para explicar, eu já estava terminando a explicação, ia passar só as atividades, agora eu não lembro se aconteceu com essa sala ou não. Acho que não, sir. Não, né? Ah, então tá certo. Bom, então agora eu vou começar a explicação. Então, como de costume, eu vou deixar o microfone de vocês mudo, mas lembrando que aqui no chat vocês têm total liberdade para fazerem as perguntas e qualquer coisa também é só vocês clicarem aí no botão do levantar a mão que eu libero o microfone para vocês falarem, beleza? Então vamos lá. Compartilhar aí a tela. Todos vocês estão vendo aí essa apresentação de PowerPoint, tá? Né? Eu pergunto porque às vezes às vezes eu clico aqui e não está compartilhando a tela ou está travada a tela. Só vou deixar aqui tudo no esqueminha, certo? Então vamos lá, gente. Hoje nós iremos iniciar aí o módulo 8, que fala sobre a guerra de independência na América Latina. Então, o que nós iremos ver hoje, propriamente dito? Eu vou retomar com vocês, porque para a gente falar sobre o processo de independência da América Latina, né, eu tenho que retomar sobre a questão da colonização da América, tá? Então, vou fazer toda essa retomada desde as grandes navegações
até a colonização da América Espanhola, tá? Em alguns momentos eu vou comparar a colonização da América Espanhola com a colonização inglesa, que foi o último assunto que nós trabalhamos. E no finalzinho da aula de hoje, nós chegaremos a falar sobre até Simão Bolívar. Né? Então, a gente vai trabalhar aí então, até a independência da região que nós conhecemos hoje, como Colômbia, Venezuela e Equador. Na próxima aula, nós vamos terminar essa parte aí da independência da América Espanhola, falando da independência do México e também da independência da região do Rio da Prata, que seria da Argentina, Paraguai e Uruguai. Aí eu preciso retomar, se não me engano, também na próxima aula a gente aborda a questão da independência do Haiti, mas aí eu preciso confirmar no roteiro que está lá com você, no roteiro que eu passei. Mas vamos focar no de hoje. Bom, gente, alguém deve estar se perguntando assim, mas professor, por que nós estudamos primeiro a independência dos Estados Unidos para depois estudar a independência da América Espanhola? Não é mais fácil a gente já estudar a América Espanhola? Ou melhor, já não é mais fácil a gente já ir direto na independência brasileira? Para a gente entender todos esses processos, era necessário a gente compreender o processo de independência norte-americana. Por quê? A independência dos Estados Unidos, né, melhor dizendo, a independência da região das 13 colônias, foi a primeira região da América, ou foram as primeiras colônias a se tornarem independentes em relação à metrópole. Tá? Então, esse movimento inicial é importante a gente estudar para entender os demais movimentos. Beleza? E até mesmo as motivações. A gente vai ver que tem umas peculiaridades entre a independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país a se tornar independente, a independência do Haiti, aí a independência da América Latina. Então, são processos que têm um denominador comum, mas foram diferentes, tá certo? Qual que é o denominador comum desses processos? Todos, basicamente, todos são inspirados no iluminismo. Então, por isso, no início do ano, nós trabalhamos a Revolução Inglesa, daí trabalhamos o Iluminismo, Revolução Francesa, para chegar aqui no processo de independência. Né? Então, percebam que uma coisa está conectada à outra, tá? Às vezes a gente tem a visão, né, como a gente, do estudo, que a gente pega uma partezinha específica para estudar e tal, mas começam a ter noção dessa linearidade, né, de como algo está ligado a outro, de como dentro da história, né, um fato está ligado ao outro. Como assim, professor? Será que se não tivesse ocorrido o iluminismo, tá? Será que se nenhum pensador tivesse trabalhado a questão da liberdade, igualdade, fraternidade, ou desenvolvido questões contra o absolutismo, será que nós teríamos Revolução Francesa? Será que nós teríamos todo esse processo de independência tal como foi? Então percebam que uma coisa está conectada à outra, tá certo, gente? Então, dito isso, vamos começar a falar, então, sobre a colonização da América Espanhola. Pois bem, para a gente falar sobre a colonização da América Espanhola, nós temos que retomar nós temos que voltar lá para o século XV e século XVI, tá? O período das grandes navegações. Então, que período foi esse, né? Então, foi o período onde tiveram grandes expedições marítimas, né? Na qual você tem o descobrimento do resto da África e o descobrimento da América, beleza? Mas o que motivou a essas grandes expedições? Então, ali, vamos retomar mais um pouquinho, vamos voltar mais um pouquinho, lembrar que teve o período das cruzadas, tá certo? Nesse período das cruzadas, foi extremamente bom, né, nesse sentido que eu vou falar, para os comerciantes europeus. Por quê? Então, vamos lá. A grosso modo, o que foram as cruzadas? Além de ser uma expedição religiosa, com foco de tomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos e por aí vai, mas para alguns nobres, né, e para alguns que estavam nessa expedição, você tinha a ideia de adquirir riqueza.
Então, com a criação do Reino Latino na Terra Santa, né, ou melhor dizendo, no Reino Latino no Oriente, você cria também a possibilidade que os comerciantes europeus possam estabelecer comércio no Oriente Médio e, mais para frente, para uma região que eles vão chamar da região das Índias. Tá? Para vocês terem noção, antigamente essa região das Índias englobava justamente a própria Índia, que nós conhecemos hoje, bem como a China. Toda aquela região, se eu não me engano ali, eles chamavam de região das Índias. E essa região tinha produtos que eram muito importantes para os europeus, quando eles entraram em contato com essas mercadorias, como as especiarias, pimenta do reino, cravo, açafrão, o contato com a porcelana, o tecido, seda, né? Então, coisas que não existiam na Europa naquele tempo. Até para a gente saber, a comida europeia, né, nesse período da Idade Média, antes de eles terem contato com as especiarias, essas coisas, era uma comida muito insossa, não tinha muito sabor. Então, essas especiarias, quando se traz essas especiarias, né, canela, cravo, noz moscada e por aí, se tornam mercadorias caras e que acabam fazendo parte do dia a dia do europeu. Então, as cruzadas, elas possibilitaram, né, a expansão comercial entre a Europa e o Oriente. Até a título de curiosidade, né, quando a gente fala, hoje a gente usa uma expressão assim, quando a gente se perde, né, estou desorientado, né, ou para falar que eu estou perdido. Essa expressão, eu estou desorientado, vem justamente porque os comerciantes, eles tinham que seguir o caminho para o Oriente. Então, quando eles perdiam o caminho, né, eles perguntavam, olha, qual é a melhor rota para ir para o Oriente? Né? Eu falava, ó, eu perdi o meu Oriente, né, eu perdi a direção do Oriente. Então, o desorientado surge mais ou menos nesse sentido. Voltando aqui, o que acontece? Nós sabemos que, com o tempo, os muçulmanos acabam retomando a Terra Santa e tomam também, o Império Bizantino tomam Constantinopla. Então, ali, os turcos otomanos, eles vão dominar o Mar Mediterrâneo, a passagem do Mar Mediterrâneo. E justamente a principal rota marítima que levava os europeus para o Oriente era o Mar Mediterrâneo, era a rota mais rápida. Então, as expedições, as grandes navegações, elas surgem justamente da necessidade que os europeus tinham em fazer comércio com as Índias, beleza? Nesse sentido, nós temos duas grandes nações europeias que vão sair à frente das demais, que serão Portugal e Espanha. Pois, nesse período, elas serão dentro da história europeia, no modo geral, né, nós temos que o Reino de Portugal e o Reino da Espanha são as primeiras regiões a consolidarem seu território nacional. Ou melhor dizendo, lembra aquela coisa que a gente trabalhou sobre Estado, território, nação e por aí vai? Então, é o primeiro território, são os primeiros territórios a estabelecerem um Estado. Então, eles acabam saindo na frente. Né? E ali também, né, são os primeiros países europeus a fundarem escolas de navegações. A principal escola que nós teremos é a escola de Sagres, tanto que o Cristóvão Colombo acabou estudando lá. Nós teremos outros nomes expoentes da navegação que passaram por lá, como o próprio Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, entre outros, tá? Pois bem, então nós temos que Portugal e Espanha começam a financiar diversas expedições marítimas para que alcançar as Índias. Então nós vamos ter as primeiras expedições de Portugal. O que acontece? Eles descobrem a parte sul da África, porque até então os europeus eles conheciam bem a parte norte, mas a parte sul da África, né, era desconhecida por eles. E aí nós teremos, né, um dos maiores acontecimentos das grandes navegações, que será o descobrimento da América, realizado por Cristóvão Colombo, em 1492.
que acontece? Cristóvão Colombo, né, como já é conhecido, ele defendia a ideia, né, de que o mundo era redondo, que a Terra era redonda, contrariando o pensamento de então que afirmava que a Terra era plana. E ele achava que, então, se a Terra era redonda, eu poderia traçar uma linha reta, a menor distância entre dois pontos seria a linha reta, e se ele navegasse em linha reta, em determinado tempo, ele estaria nas Índias, na região das Índias. Então, ele desembarca na América e depois descobre-se que que trata-se de um continente totalmente inexplorado, que aquela região não é a região das Índias. E aí, então, nós começamos a ter um problema um conflito, né, entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, que é, ora, Portugal basicamente descobriu a África, mas a Espanha descobriu a América. Quem é que vai ficar com quais terras vão pertencer a quem? Tá certo? Quem vai ter o direito de conquistar e explorar aquela região, aquelas regiões? Então, por intermédio do Papa Alexandre VI, a coroa portuguesa e a coroa espanhola vão fazer um acordo, vão traçar uma linha imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas e vão delimitar que de um lado do meridiano Portugal terá o direito de exploração e do outro lado quem terá direito será a Espanha, né? Esse tratado, esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, no qual a Espanha que nos interessa aqui, acaba ficando com quase todo o território americano, beleza? Portugal fica com uma parte, mas Portugal acaba ficando muito mais com a parte da África, né? Fica muito mais com os territórios africanos. Até aqui, beleza, né? Nenhuma dúvida. Aqui eu só estou retomando, então, o conteúdo. Aí, gente, o que vai acontecer? Aí nós podemos perceber a primeira grande diferença entre a colonização espanhola, que eu vou focar na colonização espanhola, tá? Embora a portuguesa adote também quase essa mesma medida, mas foco aqui na colonização espanhola em relação da colonização inglesa. Por quê? Na raiz das expedições espanholas, ou melhor dizendo, né, no núcleo da motivação para a coroa espanhola financiar as expedições marítimas está os interesses comerciais, a obtenção de lucro com aquela expedição. Quando, então, se descobre a América, se descobre um novo continente, a Espanha ela tem ideia de lucrar, tá? Obter dinheiro na América, tá certo? Então, até mesmo a princípio, eles veem a possibilidade de tentar fazer algum tipo de comércio. Posteriormente, eles percebem que os nativos ali possuem um minério que é muito importante para a Europa, mas que para os nativos ali tinha uma outra significação, tinha uma outra valorização, que é o ouro. E eles falam assim, olha, eu posso então conseguir explorar o ouro dessa região. Então, eles acabam deixando um pouquinho de lado a ideia inicial, que era fazer comércio, e começam a focar na parte da exploração dos recursos naturais daquela região. Em outras palavras, da exploração do ouro. Então, se nós pegarmos aqui os interesses espanhóis, era a obtenção de lucro. Já, por exemplo, os interesses dos colonos britânicos era fugir da perseguição religiosa. O interesse primário, o interesse original, era fugir da situação política que estava a Inglaterra, entendeu? Posteriormente, com o passar do tempo, né, os colonos ingleses vão desenvolvendo o comércio, vão desenvolvendo a questão de adquirir riquezas por meio das colônias.
Vamos lá. Perguntaram aqui sobre a questão da América, direito de Portugal e em relação ao Tratado de Tordesilhas. Teve mais alguém que pediu para levantar a mão? Deixa eu ver. Tinha alguém que tinha apareceu para mim aqui, que tinha Lucas. Ô, Lucas Fernandes, você que tinha apertado aqui para levantar a mão? Ou foi sem querer? Não, senhor, eu fui abrir o bate-papo sem querer, eu apertei, foi mal. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos tentar responder essa questão aqui em relação ao Tratado de Tordesilhas, sobre as terras de Portugal e as terras da Espanha. Deixa eu adiantar aqui alguns slides que tem a divisão territorial. Pois bem, se nós pegarmos aqui, o que acontece? Quando a determinação para traçar o meridiano de Tordesilhas, eles tiveram como referência, me fugiu, acho que não é a Cidade do Cabo, tem um arquipélago na África, que aqui no mapa não pega, mas eles traçaram uma distância a partir desse arquipélago, né, dessas ilhas. E aí, então, como é que ficou a situação? Deixa eu pegar aqui a linha. Mais ou menos, tá, gente? Eu não estou fazendo certinho o jeito que foi. Essa linha vermelha que eu estou traçando seria o meridiano de Tordesilhas, tá? Então, aqui só para vocês saberem. Aí, o que acontece? Tudo que ficasse para cá dessa linha seria concessão da Espanha. Tá? Então, tudo que ficasse para oeste, tá? Do meridiano de Tordesilhas seria para a Espanha. E tudo que ficasse para leste do meridiano seria concessão de Portugal. Tá certo, gente? Então, é isso que acontece. Foi isso que aconteceu no Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal, ele acaba ficando com uma parte da América, que seria o que viria a se tornar o Brasil, mas, se a gente pegar aqui, então, pelo meridiano, vou desenhar mais uma vez, né, lembrando que não é um desenho preciso, tá? Então, se nós pegarmos aqui, né, toda essa região da América ficou para a Espanha. E para Portugal, para a coroa portuguesa dentro da América, acabou ficando só essa parte. Portugal ficou com muito mais com a região da África, tá certo? Foi o acordo que eles acabaram fazendo. Respondida aí a questão? Perguntaram assim, mas também a Espanha também colonizou o Brasil? Sobre a colonização do Brasil é um pouquinho complicado, mas vamos voltar. A gente está perdendo o foco, mas isso é importante para esclarecer as dúvidas. Então vamos voltar no slide. Deixa eu traçar de novo o meridiano, tá? Para a gente falar. Vamos pegar aqui, tá? Gente, o que acontece? Com o passar do tempo, tá? Como a Espanha ela tinha muito território mesmo para controlar, o que foi acontecendo? Portugal cada vez mais foi invadindo, foi tomando essa parte. Daí foi tomando essa parte. Aí viu que os espanhóis não fizeram nada, aí foi tomando o resto.
Entendeu? Então, inicialmente, essa parte aqui, que faria parte do Brasil, que eu estou rabiscando aqui, pertencia sim à Espanha. Mas, como a Espanha tinha muito território para administrar, né, eles acabaram fazendo vista grossa para, para os portugueses que não estavam obedecendo o tratado, a linha de Tordesilhas. Se nós pegarmos ali, falar, quando vocês olharem a história, falar sobre as expedições bandeirantes, né, nós temos que essas expedições também tinham como ideia, né, empurrar cada vez mais para lá a linha de Tordesilhas. Tá? Então, o que acontece na colonização do Brasil é que Portugal acaba não respeitando o tratado. E a Espanha acaba não fazendo nada, tá certo? Por causa também da questão que fica muito difícil também para a Espanha administrar todo o território. Aline, respondida a questão? Então, gente, aqui, o que vai acontecer, né? Os europeus, para controlarem melhor as suas colônias, o que eles decidem fazer? Obrigar as colônias a aceitarem um acordo, tá? Basicamente unilateral, que é chamado Pacto Colonial, que a gente já trabalhou quando foi falar sobre a colonização dos Estados Unidos. Mas vale a pena ressaltar aqui. Então, o que era o pacto e o que foi o Pacto Colonial? Era um acordo entre metrópole e colônia, tá? Então, no caso, entre Espanha e toda a região que ela vai colonizar, na qual a colônia ela só poderia vender as suas mercadorias para a metrópole, tá? E só poderia comprar também as mercadorias da metrópole. Isso fazia com que, no caso, os espanhóis tivessem o controle comercial da região. Tá? Então, um exemplo. Eu sou minerador de ouro, estou explorando aqui o ouro, ou melhor dizendo, vamos pegar outra coisa. Eu sou um vendedor de especiarias. Tá? Eu posso vender, eu moro na região da Nova Espanha. Eu posso vender essas especiarias que eu tenho para um português? Não, eu não posso. Por quê? O Pacto Colonial me impede. O Pacto Colonial me força a só vender, tá? Vender única e exclusivamente para a metrópole. Qual que é o problema disso? Vamos supor que a mercadoria valesse por quilo R$ 20. A metrópole poderia decidir, né, estabelecer que a mercadoria valia 5. Então, eles não compravam pelo preço de mercado, pelo preço que a mercadoria de fato valia. Geralmente, eles compravam a mercadoria num valor mais baixo, para posteriormente vender o produto com maior margem de lucro. E quando algum colono precisava importar algo, tinha que importar da metrópole. Também a metrópole não vendia esse produto para a colônia a preço de mercado, vendia esse produto com um preço maior, entendeu? Então, o que acontecia nesse processo? A metrópole comprava da colônia barato e vendia para a colônia mais caro, tá certo? Esse foi o Pacto Colonial, que foi que a motivação também do Pacto Colonial é justamente, né, para adquirir mais dinheiro, para obter mais lucro. Então, vejam essas características presentes na colonização da Espanha, que também vai estar aí ligada à colonização portuguesa, beleza? Então, a início, quando a gente vai estar falando da colonização espanhola e espanhola, a gente tem a questão muito cara. Oh, Jesus amado, deixa eu fazer aqui direito. Que será a utilização de mão de obra escrava. Tá? Por quê? O escravo, né, nessa concepção aqui, ele é barato. Tá? Porque o único gasto que eu tenho com o escravo é comprar ele. Né? Uma alimentação básica, só para ele não morrer,
e ele trabalha, né, o tempo que eu quiser, e é uma peça altamente substituível, tá? Inicialmente, os europeus, quando chegam na América, e aqui, gente, quando eu falo europeus, foquem em especial aqui nos espanhóis, tá? Aqui também os portugueses vão fazer isso, mas para uma aula de hoje, foquem mais na questão dos espanhóis. Eles vão usar a mão de obra indígena, tá? Eles vão buscar explorar a mão de obra escrava indígena. Posteriormente, aí também por causa de dos interesses da Igreja Católica, eles vão abandonar a mão escrava nativa da América, né, dos índios americanos, para passarem a adotar a mão de obra escrava africana, tá? Então, dos negros que vinham da África. Aí tá, então tem a definição para vocês, eu não vou ficar voltando nesse assunto. Os espanhóis também, aí é uma característica própria dos espanhóis, estabeleceram o sistema de mita e o sistema de encomienda para desenvolver o seu processo de exploração. Tá? Então, esses dois sistemas aí tinham como função a exploração dos indígenas. E como eu falei, para conseguir administrar melhor o território, né, as suas colônias, a Espanha ela passa a adotar o sistema de vice-reinados. Tá? Então, ela cria o vice-reino do Rio da Prata, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru, que são partes maiores, tá? São porções territoriais maiores. Posteriormente, nós teremos, né, como posso falar, territórios menores que serão chamados de capitanias gerais, tá certo? Que é o que aparece no mapa do próximo slide. Então, aqui, né, aqui nós temos, então, os vice-reinos. Então, como eu falei, essa região aqui, o vice-reino do Rio da Prata, do Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Para o que nos interessa em relação ao processo de independência, nós pegaremos hoje essa região aqui, da Capitania Geral da Venezuela e da Nova Granada, tá? Que hoje a gente vai falar sobre Simão Bolívar. E, posteriormente, nós pegaremos essa região aqui, que é do Rio da Prata, tá? E vamos falar também sobre a independência do México, beleza? Então, agora, falar rapidamente da estrutura social das colônias americanas. Aqui, gente, nós teremos uma estrutura piramidal também, né, que na base da pirâmide estarão aqueles que eram chamados de peninsulantes, que nada mais eram do que os europeus. Tá? Vamos colocar aqui originais, tá? Como assim, professor? Então, é aquele carinha que saiu da Europa e foi morar na América, tá? Então, ele nasceu na Europa, viveu na Europa, por aí vai, e veio colonizar, e veio fazer morada na América, tá certo? Por que é importante a gente definir isso? Porque os peninsulantes, eles poderiam ocupar cargos públicos. E aí, também mais abaixo na pirâmide, mas que seria considerado também membro da elite, né, da sociedade colonial espanhola, nós teremos os crioulos. E tomem cuidado com o termo crioulos, como era usado nas colônias espanholas, e crioulo, como no caso os portugueses irão usar. Por quê? Crioulos para as colônias espanholas eram os filhos de europeus, nascidos na América.
Então, como assim, professor? Então, vamos lá. Suponhamos, então, que eu peguei, eu sou da Espanha, saí, vim, comprei um pedaço de terra aqui na América para explorar. Tá? Eu vou ser considerado peninsulante. Tá? Então, eu peguei um pedacinho de terra na região do Rio da Prata, né, do vice-reinado do Rio da Prata. Eu sou considerado peninsulante. Então, por exemplo, se o vice-rei quiser me dar um cargo como cobrador de imposto, como tenente-general e por aí vai, qualquer cargo público, eu posso pegar. Aí eu tenho minha mulher também na Europa, veio eu e minha mulher para a América. Aí minha mulher estava grávida, meu filho nasceu aqui na América, tá? O que acontece? Meu filho, ele vai ser considerado peninsulante? Não, meu filho é considerado um crioulo, tá? E o que acontece? O meu filho não poderá ocupar cargos públicos. Ele pode fazer comércio, ele vai ser respeitado perante a sociedade, ele tem uma importância perante a sociedade, mas politicamente ele não pode exercer cargo. Tá? Essa é a grande diferença entre os crioulos e os peninsulantes. Tá? Quando eu falei questão dos crioulos para os portugueses, é porque a palavra crioulo para os portugueses era usado como um termo pejorativo para ofender os negros. Tá certo? Então, tome um pouco de cuidado. Até mesmo que no termo se eu não me engano, dos portugueses, é o crioulo com L só. E aí, na base da sociedade, que eram homens livres também, nós teremos os mestiços, que aí seriam os filhos de europeus, ou com índios, né, com os nativos, ou com africanos. Tá certo? Então nós teríamos aqui os mestiços, que geralmente eram homens, eram pessoas livres, tá certo, gente? E aí, galera, a base, né, da pirâmide, nós teremos os escravos. Tá? Todo esse sistema é sustentado pela mão de obra escrava. Daí, então, a gente coloca os índios e os africanos, tá? Os negros. Tá certo? Bom, galera, basicamente tudo isso só foi uma retomada sobre o processo de colonização da América. Aí que chega aqui, por questão de tempo, não vai dar para eu fazer a leitura do texto com vocês, então exorto a vocês fazerem a leitura do texto. Caso tenha alguma dúvida referente à leitura, me procure tanto na Agenda Edu como no Moodle, para vocês entenderem melhor a explicação. Lembrando que a explicação ela é um complemento da leitura, tá certo, gente? Se der tempo, na próxima aula, eu volto para mostrar alguns trechinhos que eu acho que é importante vocês grifarem. Eu, se der tempo, até mesmo hoje, tá? Mas vamos lá. Galera, mais uma vez, vocês estão conseguindo entender? A explicação está muito rápida, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio? É importante aí que vocês vão falando para mim, senão eu acabo achando que vocês estão entendendo tudo e vou acelerando a explicação. Bom, galera, se nós pegarmos aqui, então, para compreender, o movimento de independência da América Latina, ou melhor dizendo, da América Espanhola, é um movimento originário da elite, tá? Porque os crioulos eles eram considerados membros da elite, socialmente membros da elite. Beleza, já vou voltar aqui para o próximo slide. Quer dizer, para o slide anterior. É esse da pirâmide, você pediu? Então, como eu estava falando, né, se nós pegarmos aqui, os crioulos, né, eles eram considerados membros da elite, eles faziam parte, né, eles tinham uma importância social para as colônias. A única questão é que eles não poderiam ocupar os cargos. E a maioria aqui dos crioulos, né, eles vão ser comerciantes. Tá? Era a principal atividade econômica da época, né, ser comerciante. O que vai acontecer? Nós temos que, como eles tinham que obedecer ao pacto colonial, eles não conseguiam, né, obter tanto lucro assim nas suas mercadorias. Então, nós temos aqui que a colonização
melhor dizendo, a independência da América vai ser motivada por um caráter puramente econômico, tá? No qual vai buscar se livrar da América, ou, desculpa, se livrar da Espanha. Porque a coroa espanhola, ela agia como intermediária nas relações econômicas, tá? Como o texto está falando aqui, ela era um sócio incômodo. Então, eles vão pegar, inspirados nas ideias iluministas, aqui acabou travando para mim aqui, mas só para explicar então. Vocês estão conseguindo me escutar de boa, que a minha tela travou, tá? Só para eu terminar a explicação, porque se eu for tentar destravar aqui, só vai piorar. Então, eles vão ter a inspiração iluminista, né, das ideias, em especial, de liberdade, tá? Mas a gente vai ter que... Nós teremos diversos processos de independência da América Espanhola, tá? Então, cada um desses processos terá uma visão própria de liberdade. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a visão de Simão Bolívar, tá? É uma questão que é uma liberdade mais ampla, tá? Porque tinha alguns grupos de crioulos que determinavam assim, ó, nós vamos nos libertar da Espanha no aspecto econômico, mas nós vamos manter o status, a estrutura social tal como ela é, tal como ela está. Não vamos mudar em nada, tá? Mas só vamos nos livrar, vamos nos emancipar, né, da Espanha, vamos nos tornar os nossos próprios intermediários. Então eram grupos que defendiam a manutenção da escravidão, até mesmo a expansão territorial, defendia que você poderia criar reinos, você poderia criar monarquias dentro da América, tá certo? Então a inspiração iluminista aqui, em especial o conceito de liberdade, tem as suas características peculiares, beleza? Então, vamos para Simão Bolívar, né, que vai dar tempo aqui de falar rapidamente sobre ele. Simão Bolívar, ele vai atuar na região da Nova Granada e da Venezuela, tá? Ele tinha como grande ideia a formação de uma região que ele chamaria de Gran Colômbia, que justamente pegaria o vice-reino da Nova Granada e a capitania geral da Venezuela. Se nós pegarmos dentro desse contexto, né, o processo de independência da América Espanhola acontece nos anos de 1810 nas décadas de 1810 e 1820. Aí o que nós temos, então? Na Venezuela já tinha se pensado uma ideia de criar uma constituição contra a coroa espanhola, mas era uma constituição extremamente conservadora, né, na qual afirmava ainda, defendia a ideia de escravidão, entre outras ideias conservadoras. Com o passar do tempo, então, Simão Bolívar, esse primeiro movimento de emancipação na Venezuela, né, na capitania geral da Venezuela, consegue ser derrotada pela colônia espanhola. Então, Simão Bolívar, ele começa a estruturar... Júlia, já falo aí o texto, tá? Seria o texto aqui da página 12. Seriam os textos aqui que estão... Deixa eu tentar destravar minha tela aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vocês estão nessa tela aqui, né, da apostila. Então, o texto que vocês precisam ler é esse texto aqui, ó, Razões da Independência, da página 12, tá? Que ele fala aqui a motivação dos crioulos.
né, da luta dos crioulos pela independência. Aí depois, esse texto da página, deixa eu ver qual, da página 13, A Liberdade na América, que fala aquilo que eu falei sobre as diferentes concepções sobre liberdade, sobre ideias de liberdade que aconteceram no processo de independência da América. Tá? E esse texto da página 14, que fala sobre a independência da Gran Colômbia. Beleza? Que vocês precisam ler. E também o texto da página 15, que é a Carta da Jamaica. Tá bom? São esses textos que vocês precisam efetuar a leitura. No caso, a explicação que eu estava fazendo agora de pouco, eu estava nessa parte aqui do texto, tá? Mostrando, então, que essa Constituição acabou sendo derrotada pelo exército espanhol. Aí Simão Bolívar, ele começa a se tornar uma figura importante no processo de independência. Ele elabora, posteriormente, uma nova Constituição que une caráteres conservadores com caráteres revolucionários. E aí, dentre dos caráteres revolucionários, ele vai estabelecer a criação de uma região chamada Gran Colômbia. Tá? Então, se nós formos pegar aqui no slide, né, a Gran Colômbia seria essa região aqui, ó. Então, toda essa região seria a Gran Colômbia. Aí, então, eles conseguem se tornar independentes em relação à Espanha, mas a Gran Colômbia, em 1831, deixa eu pegar aqui no texto para confirmar, então, aqui, ó, como o texto fala, em 1931, essa região, então, ela vai acabar se separando, a Gran Colômbia acaba se separando e formando a Colômbia, Venezuela e Equador. Tá? Então, Simão Bolívar, ele atuou nessas áreas aqui. Então, ele possibilitou a independência da Colômbia, Venezuela e Equador. E aqui, né, nesse texto da Carta da Jamaica, Simão Bolívar ele está defendendo a ideia, ele está apresentando a ideia por que ele defendia o sistema republicano para a América, tá? Contrário àqueles que defendiam que a América deveria se manter uma monarquia. Tá? Então, a única questão que você tinha é que a América só se emanciparia da Espanha, mas a gente poderia criar tornar esses vice-reinados como reinos de fato, monarquias de fato. Beleza? E, então, Simão Bolívar ele era contra essa ideia de monarquia, ele defendia um sistema republicano. Ok, gente? Galerinha, alguma dúvida? Nenhum grande questionamento? Então, Estela, a partir da leitura aí do texto, tá? Você vendo é importante também vocês verem os vídeos que a gente coloca lá nos links, né? Que são também videoaulas do sistema objetivo. E essa videoaula, você consegue fazer já assim atividade, tá? Mas como eu falei, tenha em mente bastante questão que há muitas questões que estão lá nas atividades são questões interpretativas, beleza? Então, vai ser difícil achar coisas literais na apostila, né? Você tem que entender o contexto, mas a base dessa explicação da videoaula que está linkada lá para vocês no roteiro e com a leitura do texto vocês conseguem fazer sim a atividade, beleza? E qualquer dúvida é só me procurar, tá certo, galera? Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu já vou encerrando a aula, tá certo? Boa semana para vocês, tá? E bons estudos. Tchau, tchau, galera.